Um simples detalhe. O cheiro na calcinha suja de sua esposa revelou algo devastador. Ela, pega de surpresa, fica sem palavras e, no desespero, toma a pior decisão de sua vida. Minha esposa traidora ficou sem palavras quando descobri seu segredo mais sujo. Abri os olhos e vi meu neto Matthew parado ao lado da cama. "Olá, vovô", ele disse. Minha esposa, a mãe de Matthew e minha sogra abriram os olhos. Minha esposa e a mãe de Matthew saltaram de suas cadeiras e se juntaram a ele. Tenho certeza de que sorri, mas era difícil perceber por causa dos medicamentos no meu sistema. Afinal, por que eu não deveria sorrir? Eu havia acordado e estava vendo vários dos meus entes queridos, o que significava que eu havia vencido as probabilidades. Depois da operação, as chances de sucesso da cirurgia para remover os tumores do meu cérebro eram ligeiramente inferiores a 50-50. Vou poder responder a essa pergunta assim que o cirurgião chegar mais tarde. Mas, por enquanto, forças superiores me concederam o privilégio de ver minha esposa e minha família novamente. Minha linda esposa sorriu de volta para mim. "Bem-vindo de volta, querido", ela disse, inclinando-se para beijar minha testa. A notícia se espalhou rapidamente, e em menos de 10 minutos, o quarto estava lotado. Minha filha mais velha ficou ao lado da mãe, enquanto meu filho e minhas filhas gêmeas estavam ao lado deles. Todos olhavam para mim, a maioria com lágrimas escorrendo pelo rosto. O hospital geralmente não permitia tantas pessoas no quarto, mas provavelmente abriu uma exceção porque minha cunhada, mãe de Matthew, trabalhava ali. No entanto, nem mesmo os esforços dela conseguiram fazer com que suas duas netas mais novas passassem pelo posto de enfermagem. Espero que minha recuperação dure o suficiente para que eu possa segurar essas duas meninas nos braços pelo menos mais uma vez. Naquele dia, quando todos, exceto minha esposa, saíram do quarto, o cirurgião entrou e deu a notícia. Ele acha que conseguiu remover todos os tumores. A quimioterapia e a radioterapia começarão em breve. Notarei algumas mudanças nas minhas habilidades cognitivas, na fala e nas habilidades motoras por um tempo, mas a terapia ajudará a restaurar a maior parte delas. No geral, ele estava confiante de que o primeiro obstáculo havia sido superado. Claro, ele não precisava me lembrar de que a quimioterapia e a radioterapia seriam difíceis, e não garantiriam sucesso a longo prazo. Muito poucas pessoas com esses tumores sobreviveram mais de 5 anos. Conversamos sobre tudo: as cirurgias, as terapias e os tratamentos. Eles serão caros, e a probabilidade de ainda estarmos juntos para ver Matthew se formar no ensino médio em 4 anos é de menos de 10%. Então, tenho que me perguntar, me sinto com sorte? A resposta é sim. Como tudo começou? Nem sempre foi assim, esse sentimento de sorte. É claro que corri de moto por 15 anos sem sofrer nenhum ferimento grave. Isso já é um sucesso por si só. Acho que tive uma infância decente, crescendo perto de Chicago. Passei por alguns períodos difíceis na adolescência e no começo dos 20 anos. Isso provavelmente teve a ver com minhas más escolhas envolvendo bebida e relacionamentos ruins. Isso, de certa forma, explica. Jane, minha primeira esposa. Você já ouviu a música Jackson, interpretada por uma das filhas de Frank Sinatra, Nancy, acho, e Johnny Cash? Nos casamos em uma febre, mais quente que uma pimenta ardida. Bem, essa frase descreve exatamente meu primeiro casamento. Eu trabalhava à noite repondo prateleiras no mercado local e estudava durante o dia. Nos fins de semana, tentava compensar todas as bebidas que perdi durante a semana. Estava na minha terceira cerveja quando uma garota com quem saí no ensino médio entrou com Jane. Jane tinha um olhar que dizia que arrancaria seus olhos e o deixaria cego. Tudo isso enquanto sorria. Minha ex-namorada veio até mim para dizer olá e me apresentou Jane. Antes de eu terminar minha quarta cerveja, Jane já tinha abandonado sua amiga e me arrastado para o estacionamento. Em seguida, fomos para o meu apartamento, onde ela insistiu que repetíssemos tudo novamente às 3 da manhã. Acordamos para recomeçar. Isso foi o início da febre. Finalmente acordei por volta do meio-dia no sábado, e encontrei Jane na cozinha fazendo café e comendo uma tigela de cereal. Ela tinha acabado de sair do banho, e estava tão nua quanto no dia em que nasceu. Eu sabia que ela tinha um rosto e um corpo lindos, mas quando a vi à luz do dia, sem nenhuma roupa, percebi que ela era de classe mundial. Peguei uma xícara de café e fui tomar banho. Quando saí, Jane estava desfazendo a cama. Esses lençóis precisam ser lavados. Você tem uma camisa e um shorts de academia que eu posso usar? Como tive tanta sorte de dormir com uma mulher como Jane? Descobri, muito depois, tarde demais, que Jane havia voltado à razão após seu amante casado a abandonar. Ele tomou essa decisão depois que recebeu um ultimato de sua esposa. Eu deixei minha cabeça decidir, e Jane acabou se tornando minha esposa. Anos depois, um dos meus bons amigos daquela época perguntou: "O que você estava pensando? Vocês dois não tinham absolutamente nada em comum." Isso não era verdade. Jane e eu adorávamos ter momentos íntimos juntos. Deveria ter prestado mais atenção, mas, em minha defesa, estava terminando meu último ano de faculdade e ainda trabalhava no mercado. Jane trabalhava com vendas em uma seguradora, e o salário dela era suficiente para cobrir a maior parte das nossas despesas. Isso me permitiu reduzir meus dias de trabalho de 5 para 3, de segunda a quarta-feira. Ainda tínhamos uma boa vida íntima.
Um dos colegas de mudança pediu para trocar os dias de trabalho por causa de um fim de semana prolongado. Ele me pediu isso uma semana antes, e eu concordei imediatamente. E esqueci completamente. Na quarta-feira, fui ao trabalho e ele me olhou como quem dizia: "Qual é o seu problema?" Foi aí que lembrei da troca. Liguei para casa e deixei uma mensagem. Vou chegar em casa às 19 horas, com uma garrafa de vinho e flores. Já estava em casa, mas o apartamento estava vazio. Às 8h30, abri o vinho. Às 9, a garrafa já estava vazia. Às 10, estava deitado no sofá, em uma sala escura, tomando meu segundo copo de whisky Jack Daniels. Às 22h15, a porta do apartamento se abriu. Jane foi direto para o quarto sem nem notar minha presença. Ela foi para o chuveiro. Enquanto ela tomava banho, aproveitei o momento para pegar as roupas dela no chão do quarto. Não havia dúvidas sobre o cheiro fresco da noite em sua calcinha. Eu estava sentado na cama, mal conseguindo me conter, quando Jane saiu do banheiro secando o cabelo. Quando me viu, quase pulou de volta para o banheiro. "Droga, você me assustou até a morte", ela disse, ainda ofegante. Tendo terminado a frase, Jane fixou o olhar na calcinha que eu segurava na mão. Ficou em silêncio. "Hoje à noite você dorme no sofá", ela disse. "Bebi demais e tenho medo de acabar dizendo ou fazendo algo. Se começarmos a falar agora, tenho certeza de que vamos acabar gritando. E então sabe Deus o quê? Só pegue uma camiseta para dormir ou algo assim, e saia do nosso quarto." Jane continuava parada ali. Naquele momento, eu deveria ter gritado. Em vez disso, tirei o cobertor da cama e o joguei na sala de estar. Quando Jane saiu do quarto com uma camiseta nas mãos, eu fechei a porta. De fato, acabei dormindo, provavelmente de exaustão. Mas acordei por volta das 6 horas da manhã, com a cabeça girando por causa do álcool, e das ideias sobre o que fazer a seguir. Meu orgulho dizia para expulsá-la e pedir o divórcio, mas ele também sofreria se nos divorciássemos após apenas um ano de casamento porque ela foi infiel. Eu imaginava os sorrisos por trás das minhas costas. Maldito dilema. Às 7 horas, levantei-me, fui até o sofá e a acordei. "Jane, levante-se." Ela abriu os olhos, inchados de tanto chorar. "Com quem você passou a noite?" perguntei. Jane ficou em silêncio por tempo demais antes de responder. Vi a confusão em seu rosto, sem saber se deveria mentir ou não. "Não minta para mim", eu disse. "Se eu descobrir que você está mentindo, não vai ser bonito." Jane cedeu. Henry Jacobs. "Você está dormindo com seu chefe?" "Sim." "O que a esposa dele diz sobre isso?" Os olhos de Jane se arregalaram. O medo ficou evidente na pergunta. Será que eu pretendia contar para a esposa de Henry? Ela parecia em pânico. "Ela não sabe. Por favor, não conte. Ele tem filhos." "Você está louca? Vocês dois estão tendo um caso pelas nossas costas, e não quer que a esposa dele descubra. Se ele não quer que a esposa saiba, então ele não deveria ter um caso com outras mulheres." Aparentemente, em algum lugar no espaço lógico do cérebro de Jane, minhas palavras atingiram o alvo. Ela enterrou o rosto nas mãos e começou a soluçar. "Desculpe. Desculpe. Pegue tudo o que você precisar para algumas semanas. Encontre um lugar para ficar por um tempo, na casa da sua irmã ou da Sally, tanto faz. Só saia da minha vista até eu decidir o que fazer a seguir." Aparentemente, Jane não entendia a extensão total da minha raiva. Talvez eu estivesse fazendo um trabalho bom demais, em permanecer relativamente calmo e controlado, porque o que ela disse a seguir só poderia ter vindo da boca de uma completa idiota. "Por que eu deveria sair? Este apartamento é tão meu quanto o seu", ela disse. "Eu nunca bati em uma mulher, e graças a Deus não escolhi aquele momento para agir pelos meus instintos mais primitivos." Jane nunca saberá o quão perto esteve de levar um tapa naquele momento. "Sabe de uma coisa, Jane? Fique aqui, eu saio. Mas minha primeira parada será na casa dos seus pais, para entregar as suas calcinhas sujas e contar ao seu pai que você está tendo um caso com seu chefe casado. Imagine o quão orgulhoso ele ficará da sua filhinha quando eu contar isso." Não acho que poderia ter chocado Jane mais do que com essa declaração. Ela conhecia o pai dela, e sabia exatamente como ele reagiria se eu cumprisse minha ameaça. "Você não faria isso", ela disse, tremendo. "Você gosta do meu pai. Por que o machucaria assim? Porque você me machucou de uma maneira indescritível, e agora eu odeio tudo e todos. Saia hoje mesmo, e vamos deixar o motivo da separação entre você e eu. E quanto à senhora Jacobs, não force a sorte, Jane. Ainda não decidi o que fazer com o Henry." Eu não contei a Jane que planejava deixar Henry nervoso por um tempo, antes de confrontá-lo. Jane se mudou, e foi morar com sua amiga Sally. Sally era solitária, e tenho certeza de que, nas 5 semanas em que estivemos separados, ela reintroduziu Jane no mundo dos solteiros. O problema era que Jane nunca gostou realmente da vida de solteira. Ela se apaixonou por mim e se casou comigo porque, antes de tudo, acho que ela me amava à sua maneira egoísta. Em segundo lugar, ela gostava da sensação de segurança de ter um homem permanente ao seu lado. É uma pena que ela não conseguisse manter as pernas fechadas e evitar dormir com o chefe. Admito que amava Jane, e admito que senti falta dela quando não estava em casa. Senti muita falta dela durante essas 5 semanas de separação. Eu comecei alguns novos relacionamentos, mas tudo que posso dizer é: há uma boa noite, há uma noite incrível, e depois, a Jane. Ela era de outro nível. Isso levantou outra questão:
que me incomodava naquela época, e por muitos anos depois. Jane se entregou a Henry Jacobs, alguém que eu não considerava atraente de forma alguma. Nunca contei isso a ninguém, mas a verdade é que provavelmente não teria ficado tão furioso se Jane tivesse dormido com alguém como Steve McQueen ou Sean Connery. Em vez disso, ela entregou seu corpo a um cara que eu achava francamente feio. O que isso diz sobre mim? Meu orgulho levou um golpe duplo, e foi por isso que passei nossa separação tentando recuperar meu senso de masculinidade, tendo casos com outras mulheres. Talvez Jane tenha sucumbido a Henry porque ele era seu chefe. Afinal, ela nunca conseguiu me explicar isso direito. E, como não conseguiu, eu permaneci em alerta mesmo após nossa reconciliação, nunca confiando totalmente nela. Sim, nos reconciliamos. Eu sabia na época, e sei agora, que pelo menos metade das mulheres, e a maioria dos homens acham isso completamente estúpido. E, tirando um resultado maravilhoso, nossa filha, eu realmente fui estúpido. Foi assim que aconteceu. Jane apareceu 5 semanas após nossa separação e sugeriu que fizéssemos terapia de casal. Ela disse que sentia minha falta e achava que, se tentássemos de novo, poderíamos fazer dar certo. Meu pequeno cérebro deixou que ela entrasse pela porta, e em menos de 1 hora, estávamos nos envolvendo no sofá. Acordei na manhã seguinte com o sol brilhando através dos cabelos loiros dela. Jane abriu seus grandes olhos azuis e olhou nos meus. Foi então que percebi que ainda amava essa mulher, apesar de toda a dor que ela me causou. Poderia eu dar outra chance, e tentar novamente. Estabeleci algumas regras básicas. Ela deveria sair do emprego na agência de seguros. Não havia como permitir que ela continuasse perto de Henry. Sob nenhuma circunstância eu aceitaria que ele me olhasse nos olhos, sabendo que tinha dormido com minha esposa. Aliás, depois que Jane pediu demissão, fiz uma visita à casa dos Jacobs. Uma mulher gorda, baixa e pouco atraente, que parecia uma dona de casa estressada, abriu a porta. Ela não me deixou entrar, então fiquei na varanda, e disse que o marido dela estava tendo um caso com minha esposa. Fiquei surpreso com a reação dela. Fala pra essa vadiazinha sua ficar longe do meu Henry. Já vi como ela se veste. Você se chama de homem? Permite que sua esposa saia de casa daquele jeito? Com essas palavras, a senhora Jacobs bateu a porta na minha cara. Eu me virei, caminhei até meu carro, balançando a cabeça e pensando comigo mesmo. Bem, isso não foi o que eu esperava. Tentamos de novo, e pelos 7 anos seguintes as coisas correram mais ou menos bem. Isso foi ajudado pelo fato de que Jane engravidou, e deu à luz a Christy. E sim, eu fiz o teste de paternidade com a tecnologia disponível na época. Anos depois, quando os testes de DNA se tornaram acessíveis, refiz o teste. Christy é, de fato, minha filha biológica. Ao longo desses 7 anos, encontrei meu lugar no mundo das finanças. Depois de receber meu diploma em administração, comecei a trabalhar em um dos grandes bancos do centro da cidade. O dinheiro foi apertado por um tempo, mas, com cada promoção, as coisas melhoraram. Sentia que estava entrando no meu ritmo. Um bom emprego, uma filha maravilhosa, dinheiro suficiente para as necessidades básicas e mais um pouco. A única coisa que faltava era o meu casamento. Jane e eu ainda tínhamos uma boa intimidade. Fazíamos muitas refeições juntos como família, e aparentemente nos dávamos bem. Mas ambos sabíamos, no fundo, que algo estava faltando. Não ajudava o fato de termos interesses muito diferentes. Eu passava várias noites por semana jogando tênis no clube, e nos fins de semana, ou estava jogando golfe com colegas de trabalho ou correndo na pista de Indiana. Jane passava algumas noites por semana em seus 2 clubes do livro, e frequentava vários eventos artísticos nos fins de semana. Também começamos a discordar em questões políticas. Acho que sempre fui um pouco conservador, não extremista, como os da sociedade John Beer, mas mais alinhado com a filosofia de ensine um homem a pescar e ele poderá se alimentar sozinho. Jane, por outro lado, tornou-se cada vez mais inclinada à esquerda, afastando-se até mesmo dos democratas mais tradicionais. Lidávamos com nossas diferenças, evitando discutir política em casa. Nunca levantávamos a voz, ou entrávamos em discussões acaloradas, mas isso claramente contribuiu para o eventual término do nosso relacionamento. Tudo chegou ao fim em uma noite. Eu estava em meu escritório quando Ellen, minha assistente administrativa, entrou. Você soube do Sr. Harrison? Não. O que houve com ele? Ele morreu. Estava andando pela calçada, a caminho de um almoço com um cliente, quando um balde caiu na cabeça dele. Um limpador de janelas deixou o balde cair de uma grande altura no edifício Marshall, e isso matou. Ellen começou a chorar. A maioria das pessoas adorava o nosso CEO. Levantei-me da cadeira, e abracei Ellen até que ela se acalmasse. Ela me olhou, confusa, e saiu do escritório em direção ao banheiro feminino. Eu me sentei novamente, atordoado com a notícia. Era tão aleatório. Como um incidente tão terrível poderia tirar a vida de uma pessoa tão incrível? Aqui está o que me fez pensar. 1 hora antes, eu estava passando pelo edifício Marshall, voltando de um restaurante, quando notei o Sr. Harrison e outro homem vindo na minha direção. Conforme nos aproximávamos, o Sr. Harrison me reconheceu e sorriu, enquanto continuava a caminhar e conversar com o homem. Talvez, em menos de 2 minutos, ele tenha morrido ao passar exatamente sob o local onde eu havia acabado de andar. Esse evento me ajudou a tomar uma decisão. Naquela noite, após o jantar, pulei a aula de tênis e me sentei para conversar com Jane. Jane, na semana passada recebi uma ligação de um headhunter.
Há uma vaga para mim em um banco em Spokane, Washington. É uma ótima posição, com um salário melhor. Decidi aceitar a oferta. Eu não quero me mudar para Washington, respondeu ela. Na verdade, eu não pedi para você se mudar. Provavelmente este é o melhor momento para encerrarmos isso. Jane pareceu aliviada. E quanto a Christy? Ela perguntou, prendendo a respiração. Eu gostaria de ficar com a guarda da Christy, respondi. A reação de Jane deixou claro que ela já estava considerando a separação. Meus pais vão ficar bravos se você for para Washington com a nossa filha, disse ela. Eu acho que eles vão ficar bravos comigo por permitir que isso acontecesse. Ela olhou para mim, tentando se acalmar. Vou tentar garantir que você e seus pais vejam Christy o quanto for possível. Vamos organizar datas confortáveis, feriados, verões, o que for. Lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Jane, e as minhas vieram junto. Sentamos à mesa da cozinha e nos entrelaçamos as mãos. Jane falou primeiro. Sinto muito que não tenha dado certo. Eu também sinto, Jane, respondi. Você sabe que eu te amo. Sabe que eu queria que tudo desse certo, mas não há como contornar o fato de que queremos mais do que o outro pode oferecer, e não é culpa de ninguém. Simplesmente não está lá. Eu sei que você sente isso também. Isso vai machucar Christy, Jane disse, com a voz trêmula. Ela vai ficar feliz em ir com você. Ela é a garotinha do papai, mas vai sentir falta da mãe. A tristeza era avassaladora, e comecei a duvidar da minha decisão. Quer tentar de novo? Perguntei. Eu ainda não pedi a guarda, disse ela. Nós poderíamos tentar fazer isso funcionar. Jane me olhou e sorriu. Droga, Jor, isso soa tanto como você. Eu sei que você tenta, mas será que realmente quer viver assim por mais 12 anos, até Christy se formar no ensino médio, e ainda assim partir o coração dela? Enquanto isso, estamos ambos perdendo o que sabemos que existe lá fora. Jane e eu conversamos por mais 1 hora. Ela admitiu que recentemente considerou sair para se juntar ao Peace Corps, mas hesitou por causa de como isso afetaria Christy. Jane pode não ser a mãe típica e carinhosa, mas amava sua filha à sua maneira, e não sabia como resolver o conflito que sentia. Minha revelação mudou tudo. Eu não quero colocar muita culpa em Jane, pelo fracasso do nosso casamento, mas aqui vai um pensamento que nunca compartilhei com ninguém, especialmente com Jane. A traição dela, todos aqueles anos atrás, provavelmente fez com que fosse impossível para o nosso casamento dar certo. Sempre houve aquele pequeno espaço vazio no relacionamento, um pouco de desconfiança, um pouco de raiva, que nunca desapareceu completamente. Aquelas mulheres com quem dormi durante a nossa separação também não ajudaram, porque é verdade que 2 erros não fazem um certo. Eu sei que há casais que superaram a infidelidade, mas eles provavelmente tinham mais em comum do que nós tínhamos, e eu apostaria que tais casais sempre sentem que, ao menos, uma parte do amor deles foi danificada para sempre. Também percebi que, se eu algum dia me casasse de novo, queria que minha esposa fosse minha melhor amiga. Christy ficou muito abalada com essa notícia. Acho que foi bom que Jane tenha mudado de ideia sobre o Peace Corps. Durante os primeiros 6 meses após nos mudarmos para Spokane, eu voava com Christy para Chicago 1 vez por mês, para que ela pudesse visitar a mãe e os avós. No primeiro verão, ela passou 1 semana com cada um deles. Durante essas semanas, eu sentia sua falta, e trabalhava duro no meu novo cargo. Jane voou de volta para Spokane com Christy porque Christy queria mostrar à mãe o seu novo lar. Eu, a contragosto, deixei Jane levar Christy para Spokane, mas o divórcio logo seria finalizado, e até então, Jane não havia colocado nenhum obstáculo no caminho do que estava se tornando um exemplo de divórcio amigável. Preparei o quarto de hóspedes para Jane, pois ela ficaria conosco por 2 dias e 3 noites. Depois de cantarmos a canção de ninar de Christy e colocá-la para dormir, Jane e eu fomos para a sala de estar conversar. Não demorou muito para Jane ir direto ao ponto. Você tem namorada? Perguntou ela, sorrindo. Não, respondi. Tenho trabalhado demais, e dado muita atenção a Christy. Ser pai e mãe ao mesmo tempo é difícil. Jane riu. Quando foi a última vez que você teve intimidade? Na noite antes daquela nossa conversa na cozinha. O que foi? 6 meses atrás. Eu também, disse ela. Vamos fazer amor? Pouco tempo depois, estávamos na minha cama, completamente exaustos. 2 horas depois, falei com Jane pela primeira vez desde que ela sugeriu que fizéssemos amor. Pensei que você teria um monte de admiradores. Você ainda parece 10 anos mais jovem, e continua sendo uma verdadeira beleza, eu disse. Jane riu. Fiquei realmente assustada, e isso me fez manter as pernas cruzadas. Sally Reynolds ainda está solteira e continua se divertindo, disse ela. Mas, como resultado, ela desenvolveu algum tipo de infecção incurável, parecida com herpes. Parece terrível. Sally precisa tomar medicação para controlar os surtos. Só de ouvir sobre isso já foi o suficiente para me assustar, e me manter longe de intimidades. Ambos precisávamos disso. Jane e eu fizemos amor novamente. Programamos o despertador para 6 da manhã, para que Jane pudesse estar de volta à cama antes de Christy acordar. Nos 2 dias seguintes, tentamos manter um perfil discreto perto de Christy, para não confundi-la, sem abraços ou beijos na frente dela. Quando o despertador tocou às 6 da manhã no último dia da visita de Jane, fizemos amor mais uma vez. Essa foi a última vez. Com o retorno de Jane a Chicago, ficou claro o quanto eu sentia falta dos aspectos emocionais e físicos de um relacionamento. Pela primeira vez desde que me mudei para Spokane,
Comecei a olhar ao meu redor. Havia muitas mulheres bonitas trabalhando no banco, e poucas restrições quanto a namoro ou casamento entre funcionários. As regras proibiam relacionamentos entre pessoas que trabalhavam na mesma agência ou departamento. Um parceiro não podia ter poder sobre o outro, independentemente do número de níveis hierárquicos entre eles. O banco reconhecia que, no mundo de hoje, muitos relacionamentos começavam no ambiente de trabalho, simplesmente porque é onde as pessoas passam a maior parte do tempo acordadas. Por isso, tentavam encontrar um equilíbrio. Quando dois funcionários começavam a namorar, um deles era transferido. Essa política parecia funcionar bem. Foi por isso que não houve problemas, quando comecei a me interessar por uma das caixas da agência. Caitlin era uma linda jovem de 24 anos cuja personalidade iluminava qualquer ambiente, com sua mera presença. Ela tinha uma sensibilidade para com os outros, que eu particularmente admirava. Amava crianças, cachorros, sua família e Jesus, embora não necessariamente nessa ordem. Saímos por algumas semanas, e quando eu estava programado para correr naquele fim de semana em Portland, Caitlin perguntou se podia me acompanhar. Ela me surpreendeu ao sugerir que dividíssemos um quarto, mas pediu que fossem 2 camas. Deixei Christy com sua babá, a senhora Hansen, e passei para pegar Caitlin em seu apartamento. Caitlin passou alguns minutos examinando minha motocicleta, que estava montada na caçamba da caminhonete. Segurei a porta para ela entrar no veículo, e quando ela encontrou meu olhar, não pude deixar de notar suas longas pernas bronzeadas. Corei. Caitlin estava usando um lindo vestido tomarakikaia, claramente sem espaço para usar um sutiã. A viagem para Portland foi descontraída e divertida. Caitlin passou a primeira meia hora fazendo perguntas sobre minha moto. Ela nunca tinha andado em uma, porque seus pais eram completamente contra motocicletas. Quando a convenci de que nem todos os motociclistas pertencem a gangues criminosas, ela relaxou um pouco. Caitlin admitiu que escondeu nosso verdadeiro destino dos pais. Disse a eles que estávamos indo para Portland, mas não mencionou que assistiríamos a uma corrida de motos. Na sexta-feira à noite, no hotel, tudo foi casto. Apenas alguns beijos, nada mais. Ambos dormimos em nossos pijamas, cada um em sua cama. No sábado, no autódromo, tive sucesso ao terminar em terceiro lugar e subir ao pódio. Infelizmente, a corrida foi marcada por um grave acidente. Kevin Sawyer e Ted Colton foram atingidos com força, quando Ted perdeu o controle em uma curva. Ambos foram levados ao hospital, e pelo que eu vi, Ted provavelmente nunca mais poderia correr. Esse incidente afetou muito Caitlin. No caminho de volta no domingo, ela perguntou como eu conseguia correr tanto risco. É difícil explicar por que atividades perigosas atraem algumas pessoas. Hobbies como corrida de motos, paraquedismo ou escalada são importantes para quem os pratica. Acho que está no DNA. Algumas pessoas precisam de emoções, enquanto outras ficam apavoradas com qualquer perigo. Caitlin pertencia à segunda categoria, e logo descobri o quanto isso influenciava sua vida. Na terça-feira, liguei para convidá-la para outro encontro, mas Caitlin recusou. Ela disse que estava se apaixonando por mim, mas não podia ficar com um homem que corria tantos riscos. Eu não estava pronto para desistir das corridas, nem para passar minha vida com alguém que tivesse medo do meu estilo de vida. Esse foi o começo do nosso relacionamento, e era melhor acabar antes que fosse longe demais. É uma pena, porque Caitlin realmente era uma mulher incrível. Tempo depois, eu estava jogando em um torneio de tênis de duplas mistas quando notei uma linda loira na arquibancada. Ela assistia a partida e sorria. Tentei não olhar, mas não consegui evitar, o que me fez errar o próximo saque. Droga, Jor, concentre-se. Tess, minha parceira de tênis, disse. Tess é a pessoa mais competitiva que já conheci. Tem 1,78 de altura, e um corpo parecido com o de Ellie Macpherson, mas com braços como os de Linda Hamilton. Ela atrai a atenção de todos os homens que conhece, mas é a caminho da cama, que divide com sua namorada. Ah, esqueci de mencionar que Tess gosta de mulheres. Desculpe, Tess. Tess olhou para a arquibancada, e me lançou um daqueles sorrisos de "eu sei o que você está olhando". Ela pegou o próximo saque entre nossos dois oponentes. Concentrei-me e consegui interceptar o saque, o que nos permitiu vencer o set. Olhei novamente para a arquibancada, e vi a mesma mulher loira e alta se levantar e aplaudir. Ganhamos o segundo set, e o jogo. Após apertar as mãos de nossos oponentes na rede, Tess sussurrou no meu ouvido, "Quer que eu te apresente?" Olhei para Tess, e ela imediatamente leu meus pensamentos. "Nós trabalhamos juntas", ela disse. "Ela quer se juntar ao clube. Eu a convidei para mostrar o lugar. Vamos lá, vou apresentá-la." "Eu aceito", respondi. Tess sabia da minha situação. Eu estava divorciado há quase um ano. Embora eu não fosse um caçador de mulheres tentando sair com todas que conhecia, eu havia namorado algumas depois de Caitlin, mas nada tinha funcionado. Muitas delas ficavam intimidadas, com a ideia de se tornarem instantaneamente mães da minha filha de 6 anos. Uma, inclusive, sugeriu que eu mandasse Christy de volta para a mãe dela, para que tivéssemos tempo de nos conhecer melhor. Minha resposta foi: "Não, obrigado. Você acabou de me dizer tudo o que eu precisava saber sobre você." Então, eu estava mais do que disposto a deixar Tess me apresentar para aquela linda mulher, com um sorriso que iluminava toda a quadra. "Denise, este é o Jor, meu parceiro de tênis e um cara muito bacana. Jor, esta é minha colega e boa amiga, Denise." Tentei me controlar. Tess mencionou que Denise estava pensando em se juntar ao clube. Então perguntei: "Você gosta de tênis?"
Sim, foi uma pergunta idiota, mas era tudo o que eu conseguia pensar naquele momento. E era melhor do que a primeira ideia que passou pela minha cabeça. Você é linda, case comigo. Denise não percebeu a trivialidade da minha pergunta, e respondeu, sim, eu amo tênis. Joguei no time da universidade. Bom, isso explicava as pernas incríveis e o porte atlético. Já que você está pensando em se juntar ao clube, gostaria de ser minha convidada amanhã para jogarmos uma partida? Talvez eu possa convencê-la a se inscrever. Denise concordou em se encontrar comigo no dia seguinte. Imediatamente, inventei uma desculpa para deixá-la com Tess, antes que eu começasse a agir como um completo idiota. Mais tarde naquela noite, liguei para Tess para descobrir um pouco mais sobre Denise. Tess me contou que Denise estava em um momento complicado no casamento. O marido dela havia abandonado, junto com um filho de 4 anos, há 8 meses. Denise havia entrado com pedido de divórcio e solicitado à igreja a anulação do casamento. O divórcio poderia levar vários meses, já que a culpa do marido precisava ser provada. Ela é uma mulher muito boa, disse Tess. Um pouco conservadora quando se trata de casamento e homens. Mas, mesmo assim, eu nunca ouvi dizer uma palavra ruim sobre ninguém, nem mesmo sobre o canalha que a abandonou. Ela ficou realmente deprimida quando ele foi embora. Ele diz que nem sabe por que saiu. Almoçamos juntas no escritório, e eu gosto muito dela. Desde que ele foi embora, ela não saiu com ninguém. Achei que você seria a pessoa perfeita para ajudá-la a sair da concha. Comece com o tênis, e talvez, depois a leve para jantar. Vi seu olhar. Você acha ela bonita. No dia seguinte, Denise e eu nos encontramos e jogamos tênis. Ela me venceu facilmente no primeiro set. Eu lutei para acompanhar, e de alguma forma, ganhei o segundo set. Então ela começou a jogar sério, e me derrotou por 6-2 no terceiro set. Foi um prazer observar seus movimentos pela quadra. Ela foi gentil o suficiente para aceitar outro jogo na semana seguinte. Conversamos por alguns minutos logo após o jogo, antes de Denise se despedir para buscar o filho na babá. Antes de ela sair, convidei-a para jantar no fim de semana. Denise sorriu e aceitou. O jantar foi ótimo. Denise e eu trocamos histórias sobre a vida e as dificuldades atuais, especialmente os desafios de criar um filho sozinho. Saímos em mais alguns encontros depois daquele jantar, e eu finalmente decidi apresentar Christy a Denise e ao filho dela, Mike. As crianças se deram muito bem. Christy gostou de Denise, então o romance continuou a crescer. Nesse ponto, eu já estava apaixonado por Denise, e tinha quase certeza de que ela sentia o mesmo por mim. Abordamos o lado físico do nosso relacionamento com calma durante os 2 primeiros meses. Então, inesperadamente, Denise sugeriu que passássemos uma noite em uma cabana. Encontramos babás para as crianças, e lá estava eu, em um quarto de hotel com vista para o lago, enquanto a lua surgia no horizonte. Mas a verdadeira beleza estava à minha frente, com a luz da lua ao fundo. Eu a abracei e beijei. Denise pediu que eu fechasse as cortinas, mesmo estando no 10º andar, onde ninguém poderia nos ver. Todas as luzes estavam apagadas, e o quarto estava quase completamente escuro. Surpreendentemente, essa foi provavelmente a primeira vez que fiz amor com uma mulher no escuro, e foi erótico à sua maneira. Concentrei-me nos meus sentidos de olfato e tato como nunca antes. Tirei a camisola de Denise e a beijei. Nos separamos brevemente para que eu pudesse puxar os lençóis para trás e deitá-la na cama. Nesse momento, a ausência de luz no quarto foi uma vantagem. Quando Denise tentou pegar o cobertor para se cobrir, foi fácil convencê-la de que isso não era necessário, já que eu não podia ver nada. A cobertura era realmente desnecessária. Fizemos amor. Depois, ficamos deitados lado a lado, recuperando o fôlego. Denise colocou a mão na minha nuca, enquanto eu beijava seu pescoço. Adormecemos nessa posição. Quando abri os olhos de manhã, havia luz suficiente no quarto para ver novamente. Denise ainda estava dormindo, e as cobertas estavam sobre nós. Não resisti, e levantei as cobertas, ri baixinho ao olhar para Denise. Em algum momento da noite, ela se levantou e vestiu sua camisola. A camisola estava jogada sobre a cadeira. Ri porque ficou claro para mim que eu teria que me acostumar com esse nível de modéstia. Jane e eu sempre dormíamos sem nada, a menos que estivesse muito frio lá fora. Mesmo assim, normalmente só ligávamos o cobertor elétrico na potência máxima. Meu relacionamento físico com Denise era muito discreto, mas muito amoroso. Mantínhamos isso em segredo dos pais dela, porque, aos olhos deles, Denise ainda era casada, e qualquer relacionamento físico seria considerado adultério. Não é de se admirar que eles não gostassem de mim. Então, não foi surpreendente como eles reagiram quando o marido dela voltou para a cidade um mês depois. Tanto os pais quanto os parentes de Denise ficaram muito felizes com o retorno de Dylan, o marido pródigo. Todos os 4 pressionaram Denise a interromper o processo de divórcio e tentar salvar o casamento. Passei na casa dos pais dela para tentar conversar com eles, mas fui recebido na porta pela mãe dela. O olhar que recebi poderia congelar o inferno. Quando perguntei por que eles queriam que o casal reatasse, perguntei se sabiam onde aquele idiota tinha estado, ou o que ele estava fazendo. Eles não queriam saber antes de colocar Denise contra ele de novo? Isso não é da sua conta, disse a mãe dela. E eu apreciaria se você deixasse Denise em paz de agora em diante. Ela bateu a porta na minha cara. Eu esperava ver Denise sozinha, mas não consegui ir à casa dela desde que Dylan voltou. Minha maior esperança era no próximo fim de semana, quando jogaríamos em um torneio de tênis.
Não deveria ter me surpreendido ao saber, pelo cronograma do clube, que Denise havia cancelado sua associação ao clube. Por fim, Tess intercedeu por mim e convenceu Denise a me ligar. Tess me contou que Denise havia pedido demissão do trabalho com um aviso prévio de 2 semanas. Denise me ligou naquele dia. Ela pediu desculpas pela forma como terminou nosso relacionamento, dizendo que estava evitando me ligar, porque não sabia como explicar o que estava acontecendo. Disse que sentia que devia isso ao casamento e ao filho deles. Ela faria tudo o que pudesse para perdoar Dylan e salvar o casamento. Denise, acho que você está cometendo um grande erro, mas vou respeitar sua decisão e deixá-la em paz. Você sabe que nos amamos, e que fomos feitos para ser melhores amigos, eu disse. Ouvi Denise soluçar e sussurrar, eu sei, e eu amo você, antes de desligar. Eu era como um zumbi na primeira semana após a ligação de Denise. Ainda pior foi a reação de Christy quando contei a ela, que provavelmente nunca veríamos Denise e Mike de novo. Mas, papai, você disse que amava Denise e que achava que ela te amava. Você parecia tão feliz quando estavam juntos. Por que você não pode trazê-la de volta? Eu não tinha uma resposta. Tudo o que consegui fazer foi abraçar Christy, até ela adormecer nos meus braços. 3 semanas depois, eu saía do meu bar favorito, em frente ao escritório. Estava parado na calçada, respirando o ar fresco, quando um homem estranho se aproximou de mim. Ei, você não é o Jay Douglas? Ele perguntou. Olhei para o sujeito, tentando lembrar se o conhecia, quando ele desferiu um soco direto no meu estômago com a mão direita. O golpe me tirou o ar, e antes que eu pudesse me recompor, ele deu um gancho de esquerda que quebrou meu nariz. Caí de joelhos, e ele me deu um chute nas costelas. Bloqueei o próximo golpe cruzando os braços, tentando me levantar para reagir, quando a porta do bar se abriu. 2 caras que eu conhecia viram o que estava acontecendo, e começaram a gritar. Meu agressor fugiu, e eu desmaiei. Fui parar no pronto-socorro com o nariz quebrado, 3 costelas fraturadas e uma leve concussão. Passei a noite no hospital por causa da concussão. Fiquei surpreso quando acordei e encontrei Tess ao lado da cama, segurando a mão de Christy. Christy segurava a minha mão. Bom dia, pai. Ela disse. Christy queria me abraçar, mas Tess a segurou. Tess se inclinou e sussurrou algo no ouvido de Christy sobre minhas costelas quebradas. Oi, querido. Tess disse. Olhei para Tess. Por que você está aqui? Tess e eu éramos parceiros de tênis, mas não conseguia imaginar que ela fosse chamada se eu me machucasse. Estou aqui porque vi a Christy na sala de espera. Ela estava com a senhora Hansen. Mandei a senhora Hansen para casa porque ela estava exausta. Disse que cuidaria da Christy até você ser liberado. O médico disse que você pode ir para casa esta manhã, se não houver complicações. Tess explicou. Primeiro de tudo, isso não explica por que você está no hospital em primeiro lugar. Eu disse. Tess hesitou. Então disse. Eu trouxe Denise e Mike para o pronto-socorro ontem à noite. Falamos sobre isso depois. Tess apontou para Christy com os olhos. Entendi a dica, mas queria muito saber por que Denise e Mike estavam em situações de emergência. Pensei que não seria nada muito grave, já que Tess os trouxe em vez de uma ambulância. Tess entendeu minha preocupação e se inclinou perto do meu ouvido. Eles estão bem. Os pais dela os levaram para casa. Depois te conto mais. Ela sussurrou. O médico e a enfermeira entraram. Notei como a enfermeira era gentil, enquanto retirava o soro do meu braço. Olhei para o crachá dela, que dizia Wendy. Ela sorriu quando percebeu que eu a estava observando. O médico me deu alta. Em menos de 1 hora eu estava sendo levado para fora em uma cadeira de rodas, entrando no carro de Tess para ir para casa. A polícia veio te ver ontem à noite enquanto você dormia. Eles me deram os cartões deles, e pediram que você ligasse para eles esta manhã. Tess disse. Quando chegamos em casa, Tess levou Christy no colo. Ela já estava dormindo profundamente. Mostrei o quarto de Christy para Tess, que a colocou na cama. Eu cobri minha filha com um cobertor leve. Nos sentamos à mesa da cozinha, e finalmente ouvi sobre o caos que havia acontecido na noite anterior. O marido da Denise estava furioso. Ele sabia que vocês estavam saindo, mas até ontem ele não sabia sobre aquela noite. O pequeno Mike disse algo que o deixou irritado. Ele bateu na Denise até que ela admitisse que vocês dormiram juntos. Depois, ele saiu procurando por você. Quando terminou com você, voltou e bateu mais algumas vezes na Denise. Ela me ligou, e eu a levei para o pronto-socorro. Você deveria tê-la ouvido. Ela estava tão preocupada com você. Tess se levantou e serviu café. Eu me sentei, refletindo. Se o marido da Denise só descobriu sobre a noite ontem, como ele me encontrou tão rápido? Não sei. Talvez ele já estivesse atrás de você. Tess disse. Vamos saber mais quando a polícia o pegar. Eles colocaram um policial em frente à casa da Denise e emitiram um boletim abrangente para localizá-lo. Como estão a Denise e o Mike? A Denise está com o lábio inchado e um olho roxo. Liguei para a casa dos pais dela, mas a mãe dela desligou na minha cara. Disse algo sobre uma garota vulgar antes de desligar. Não acho que nenhum de nós conseguirá falar com a Denise, enquanto ela estiver na casa dos pais. A polícia chegou mais tarde naquela manhã. 2 detetives pegaram meu depoimento e perguntaram se eu estava pronto para prestar queixa. A atitude deles comigo foi fria no início, mas mudou conforme conversávamos.
Inicialmente, me trataram como se eu fosse algum tipo de pervertido, que seduziu e arrastou uma mulher casada para a cama, e que merecia o que aconteceu comigo. Depois que expliquei nosso longo relacionamento, e minha intenção de me casar com Denise assim que o divórcio fosse finalizado, eles me trataram de forma diferente. Depois daquela manhã inicial, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Quando a polícia prendeu Dylan, descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele em Montana. Aparentemente, o motivo pelo qual ele abandonou Denise foi porque uma garçonete em Whitehorse ficou grávida, enquanto ele estava pescando com os amigos. Quando ela o ameaçou de chamar a polícia, se ele não voltasse e se casasse com ela, ele foi para Montana, a convenceu a fazer um aborto, e passou os meses seguintes sendo tão desagradável, que ela acabou expulsando e o mandou de volta para sua esposa. Quando os pais da jovem descobriram toda a história, chamaram a polícia, e o mandado foi emitido para sua prisão. Infelizmente, isso não fez muita diferença, e a polícia de Whitehorse nunca tomou nenhuma ação até que Dylan foi preso em Spokane. Dylan acabou passando 6 anos em uma prisão estadual de Washington por 3 agressões, antes de ser extraditado para Montana, onde passou vários outros anos como hóspede no sistema prisional deles. Dylan nunca voltou para casa. Dadas as suas tendências violentas, eu ficava atento, caso ele decidisse vir atrás de mim novamente. Tive sorte quando ele se envolveu em problemas, e foi preso em Montana, sendo morto a facadas na prisão. Depois que Dylan foi preso por atacar Denise, Mike e eu, pensei em reatar com Denise, mas isso nunca aconteceu. Ela rapidamente voltou ao seu estilo de vida anterior, morando com os pais. Eles não pouparam esforços para convencer Denise de que ela havia pecado ao dormir comigo, enquanto ainda era casada, que ela estava sob minha influência, e no feitiço de uma garota sem Deus, que gostava de outras garotas. A mãe dela nem permitiu que eu tivesse uma conversa telefônica com ela. Quando tentei falar com Denise fora de sua casa no dia seguinte, ela se recusou a conversar comigo. Os pais de Dylan também culparam Denise pelo comportamento criminoso de Dylan, alegando que era culpa dela por ser uma adúltera, ignorando completamente os 11 meses que Dylan passou com a garota em Montana. Ambos os pais convenceram Denise a não anular o casamento, argumentando que, aos olhos de Deus, Mike seria considerado legítimo se o casamento fosse anulado. Conversei com um padre católico sobre isso, e ele disse que era um completo absurdo, mas Denise escolheu acreditar nos pais. Anos depois, vi Denise em uma partida de tênis universitário entre o time de Christy e o de Mike. Denise sorriu para mim, mas seu sorriso já não tinha o mesmo brilho. Christy passou algum tempo depois da partida conversando com Mike. Eles relembraram o quão perto estavam de se tornarem meio-irmãos. Mike contou a Christy que Denise nunca se divorciou de seu pai, mesmo durante os 7 anos em que ele passou em 2 prisões. Nenhum deles o visitou durante aqueles anos. Denise se tornou viúva quando Dylan morreu, e depois, casou-se com o homem que estava sentado ao lado dela nas arquibancadas, um ex-padre, curiosamente. Será que criamos a nossa própria sorte? 5 ou 6 semanas depois do ataque de Dylan fora do bar, eu estava quase completamente recuperado. Christy e eu estávamos caminhando pelo Riverfront Park, no centro de Spokane, quando notei uma mulher linda correndo em nossa direção pelo caminho. Ela olhou para nós com reconhecimento, sorriu, mas não diminuiu a velocidade. Demorei meio minuto para perceber que era Wendy, a enfermeira que havia retirado meu soro no hospital. Esse pensamento foi imediatamente substituído por outro. Que pena que ela não parou para dizer oi. Christy e eu continuamos em direção ao parquinho, e me perguntei se minha vida amorosa algum dia seria restaurada. Eu estava empurrando Christy no balanço, mentalmente a milhões de quilômetros de distância, quando uma voz atrás de mim disse simplesmente: "Oi." Virei-me, e vi Wendy parada ali. Minha mente ficou em branco até eu ser atingido pelo assento do balanço na volta. "Papai!" Christy gritou, quase caindo do balanço. Consegui segurá-la. "Ela está bem?" Wendy perguntou. Eu assenti antes que Wendy começasse a rir. "Desculpe, não quis assustar você. Acho que a última coisa que você precisa é de outra concussão. Como você está se sentindo?" Wendy segurou meu rosto com uma mão e o virou de lado para inspecionar meu nariz. "Parece que está cicatrizando bem," ela disse. Aproveitei o momento para olhar em seus olhos. É difícil explicar e pode parecer contraintuitivo, mas naquele dia, foi como se uma força superior tivesse virado a chave de uma fase de pouca sorte para muita sorte. Nas 3 décadas seguintes, tudo simplesmente deu certo para mim. Pelo menos até aquele dia no consultório médico, quando olhamos para a tomografia do meu cérebro. Foi assim que nos tornamos um casal. Eu segurava Christy nos braços, enquanto Wendy segurava meu queixo, dando sua opinião médica sobre como meu nariz estava cicatrizando. Perguntei: "Você gostaria de jantar comigo qualquer noite que esteja livre?" Os olhos de Wendy se moveram do meu nariz para os meus olhos. "E aquela mulher que cuidou de você no hospital, ela não vai ficar chateada ou com ciúmes. Tess é apenas uma boa amiga, e minha parceira de duplas no tênis. Não temos um relacionamento", expliquei. Achei que talvez Tess quisesse mudar esse status, pelo jeito como estava agindo. Sorri. Isso realmente a deixaria chateada. "Tess não é aquela garota?" Wendy perguntou com um sorriso brincalhão. Uma vozinha interrompeu: "Papai, quem é a garota que gosta de outras garotas?" Wendy me lançou um olhar divertido, como se dissesse: "Bem, como você vai responder a essa pergunta, papai?" Eu escapei: "Querida, posso conversar com a Wendy por 1 minuto? Respondo a sua pergunta depois." Virei-me para a Wendy.
Agora que estabelecemos que não estou em um relacionamento, você pode responder a minha pergunta original. Antes que nos desviemos de novo, posso te convidar para jantar esta semana? Jantamos, seguido de mais encontros. Descobrimos muitos interesses em comum. Wendy não jogava tênis, mas era uma ávida jogadora de golfe, então passei mais tempo no campo de golfe, e menos nas quadras de tênis. Tess reclamou um pouco, embora estivesse claro que estava feliz por mim. Eu não apresentei oficialmente Wendy como minha namorada para Christy por meses. A pobre garota ainda estava se recuperando da perda de Denise e Mike. O timing ajudou. Uma semana após nosso primeiro encontro, Christy foi passar 2 meses com a mãe e os avós durante as férias de verão. Eu tinha meus motivos para construir meu relacionamento com Wendy devagar. Mais de um amigo irritante perguntou se nosso romance era um rebote. Eu ouvi isso tantas vezes que acabei ignorando. Quando esses amigos e colegas de trabalho mencionaram também, decidimos simplesmente ir devagar e com calma. Logo após começarmos a namorar, percebi algo. Como Denise e Jane eram parecidas fisicamente. Ambas eram loiras de olhos azuis, com sorrisos largos e amigáveis, que imediatamente me atraíam. Ambas tinham cerca de 1,75 de altura, e seios volumosos. Como eu não tinha notado isso antes? As semelhanças ficaram ainda mais óbvias quando comparei as duas com Wendy. Wendy era diferente. Uma morena de olhos castanhos com cerca de 1,65 de altura. Ela tinha uma cintura fina, o que dava a ilusão de quadris maiores do que realmente tinha. Seus seios pequenos eram perfeitos para seu corpo esguio. Fiquei satisfeito com as diferenças, e aqui está o porquê. Tenho um amigo, David, que, depois de se divorciar de sua primeira esposa, Beth, namorou e acabou se casando com uma mulher chamada Beck, que se parecia muito com Beth. As pessoas eram educadas demais para comentar, mas eu observava em eventos sociais. Quando David apresentava Beck a alguém que conhecia sua primeira esposa, via confusão no rosto das pessoas, como se pensassem, isso é uma piada, antes de perceberem que elas não eram a mesma pessoa. Pobre Beck. As pessoas a chamavam de Beth o tempo todo. Eventualmente, David e Beck se divorciaram. Acontece que Beth e Beck também tinham personalidades parecidas. Os mesmos problemas que destruíram o primeiro casamento, também acabaram com o segundo. Não sei se alguma parte do meu cérebro estava tentando recriar meu primeiro casamento, quando decidi que Denise era a escolhida. Certamente, elas tinham visões diferentes sobre a vida, mas será que eu estava me iludindo quanto à atração física? Acho que nunca saberei. Falei com Christy quase todos os dias durante os 2 meses que ela passou com sua mãe e avós. Jane estava namorando o treinador de vôlei da escola, e Christy estava recebendo ótimas lições dele. Silenciosamente, temi que isso a afastasse do tênis. Mas eu não precisava me preocupar. Christy acabou se destacando no ensino médio, tanto no tênis quanto no vôlei, e escolheu uma faculdade que lhe ofereceu uma boa bolsa de estudos para o tênis. Outro motivo para o desenvolvimento lento do nosso romance era o horário de trabalho de Wendy. Ela não tinha senioridade no hospital, e trabalhava no turno da noite. Turnos noturnos podem ter um impacto sério nos relacionamentos. Além das diferenças físicas, havia outra grande diferença entre Wendy e meus 2 amores anteriores. Tanto Jane quanto Denise estavam felizes em seguir minhas decisões, sobre como passávamos nosso tempo juntos. Eu adorava ir ao cinema, shows de rock e bons restaurantes de carne. Era assim que geralmente eram meus encontros com Jane e Denise. Com Wendy, era diferente. Ela ia com prazer comigo ao cinema ou a um show de rock, mas, no encontro seguinte, ela escolhia a atividade. Não podia reclamar, porque, quando a escolha era dela, ela pagava. Descobri-me curtindo teatro ao vivo, dançando música country, e meu Deus, até sushi. A maior surpresa para mim foi o quanto eu amava fazer trilhas. Sendo um garoto da cidade do meio oeste, o mais perto que eu chegava da natureza era espantando mosquitos em algum lago em Wisconsin. Quando visitamos Lake Geneva no 4 de julho, Wendy me levou a Hay, e comprou para mim um par de botas de trilha e 3 pares de meias de lã. No fim de semana seguinte, fomos fazer trilhas até as fontes termais em Idaho. Estávamos namorando havia apenas 2 meses, e ainda não tínhamos tido intimidade física, então fiquei chocado quando chegamos à clareira onde ficavam as fontes. Havia provavelmente 8 ou 9 outras pessoas lá, a maioria na faixa dos 20 e 30 anos, e metade delas eram mulheres. Nenhuma delas usava uma peça de roupa sequer. Wendy jogou sua mochila no chão, e simplesmente tirou toda a roupa. Essa foi a primeira vez que a vi sem nada. Ela pulou em uma das piscinas e chamou: "Vem, Jor, está ótimo aqui." Joguei minha mochila no chão, tirei toda a roupa, exceto a cueca, e sentei na piscina ao lado de Wendy. A garota sentada à minha frente escolheu exatamente aquele momento para se levantar e sentar de pernas cruzadas na beira. Sério? Olhei para Wendy, que tinha um sorriso idiota no rosto. Sussurrei: "Você poderia ter me avisado." "O quê?" "E perder a sua reação." Ela sussurrou de volta. "Muito engraçado. Agora que estou na água, deveria tirar essa cueca molhada para secar." Tirei a cueca, e meio levantado, tentei jogá-la sobre meu equipamento. "Venho aqui há anos, desde que meu namorado da faculdade me trouxe pela primeira vez," disse Wendy. "Os novatos geralmente se acostumam depois de um tempo. Você vai ver, em meia hora isso será normal." "Não sei sobre isso," respondi. "Primeiro, é a primeira vez que vejo você sem nada, e você tem um corpo incrível. Segundo, desculpe por dizer isso, mas não consigo evitar notar a mulher à minha frente, exibindo tudo,
Você gosta? Parei para pensar antes de responder a pergunta de Wendy. Isso era algum tipo de armadilha. Como essa roupa me faz parecer gorda? Bem, achei melhor dizer a verdade. Por um lado, é bastante erótico, mas, por outro, parece um pouco infantil, o que pode ser interpretado como algo pervertido. Wendy riu. Eu gosto do jeito que você pensa, Jor. Isso pode ser o começo de um longo relacionamento. Talvez eu raspe também quando voltarmos à civilização. Agora você está me provocando, e foi longe demais, respondi. Há 20 minutos, eu não tinha te visto sem roupa, e agora você está prometendo me deixar te beijar. Se continuar assim, nunca vou conseguir sair dessa piscina. No final, consegui sair sem me sentir constrangido. Wendy e eu caminhamos mais uns 800 metros, e encontramos um lugar agradável para acampar à beira de um penhasco, com uma vista incrível do vale abaixo. Como era minha primeira noite na floresta, segui todas as instruções de Wendy. Comemos comida congelada, que estava surpreendentemente gostosa, provavelmente porque eu estava com muita fome. Wendy tirou os sacos de dormir da barraca e os estendeu no chão, enquanto começava a escurecer. Vamos dormir dentro da barraca? Perguntei. Sim, mas isso é mais tarde, respondeu Wendy, tirando as roupas. Tire as suas também. Como eu era novo em acampamentos ao ar livre, segui as instruções dela. Wendy me sentou, e em seguida, sentou-se no meu colo, dizendo, eu sei que você precisava de tempo, e eu queria que nossa primeira vez fosse especial, algo que você nunca tivesse experimentado antes, algo que eu guardarei no meu coração para sempre. Eu te amo, Jor. Faça amor comigo. Nos beijamos. Wendy interrompeu o beijo. Meu Deus, isso foi tão bom. Eu estava surpreso. Como ela adivinhou? De todas as posições maravilhosas para fazer amor com uma mulher, aquela era minha favorita. Fomos nos acalmando, respirando normalmente novamente. Wendy ainda estava sentada no meu colo. Eu não perguntei, mas esperava que estivesse tudo bem. Eu comecei a tomar os comprimidos depois do nosso segundo encontro, disse Wendy. Eu sabia que isso ia acontecer. Wendy saiu do meu colo e se deitou no saco de dormir. Era uma noite sem lua. O céu ficava mais escuro a cada hora, e as estrelas se tornavam mais brilhantes. Eu nunca tinha visto tantas estrelas na minha vida. Wendy me mostrou a Via Láctea. Foi a primeira vez que a vi. Ela encostou a cabeça no meu ombro, apontando para os satélites que passavam. Vimos 2 estrelas cadentes. 1 hora depois, ouvi a respiração leve dela. Wendy adormeceu agarrada a mim. Eu a segurei o máximo que pude, mas, depois de um tempo, precisei mover o braço ou corria o risco de perdê-lo. Acordei Wendy com um beijo. Pegamos nossos sacos de dormir e fomos para a barraca descansar. Na manhã seguinte, levantamos ao amanhecer. Wendy fez café e ovos desidratados. Outra novidade para mim foi nadar em um riacho. Wendy foi gentil, e não riu quando saí da água gelada. Meu corpo lutava para se aquecer, mas olhei para ela e gritei, zona de crise. Arrumamos o acampamento e voltamos para o início da trilha. No caminho, discutimos nosso relacionamento, e prometemos ser fiéis um ao outro. Sem encontros, sem intimidade com outras pessoas. Acho que ambos nos sentimos bem com esse acordo. Por isso foi tão surpreendente quando, 3 meses depois, 3 meses maravilhosos, recebi um pacote pelo correio. Dentro havia uma nota datilografada e um disco de computador. A nota dizia, veja o que sua namorada está fazendo. Coloquei o disco no computador e olhei horrorizado. Na tela, estava a mulher com quem eu ia me casar em algumas semanas, em um momento íntimo com outro homem. Não consegui identificar quem era o homem por causa da forma como o vídeo foi editado, mas não havia dúvida de que era Wendy. A filmagem foi feita com uma câmera fixa, e havia pelo menos 5 cenas diferentes. Eu não assisti a tudo nem vi todas as cenas por completo. Assisti o suficiente para saber que Wendy não foi forçada, e que claramente estava aproveitando a noite. Desliguei o computador, fiz uma bebida forte para mim mesmo e sentei, tentando formular um plano. Durante os 3 meses após nossa caminhada, Wendy me deu todos os motivos para acreditar que estava honrando nosso acordo. Nenhuma mulher poderia demonstrar mais carinho ou felicidade do que ela sempre fazia, quando estávamos juntos. Isso tornou sua traição no vídeo ainda mais difícil de entender. Será que a mulher que eu amo poderia ser tão traiçoeira? Infelizmente, considerando minhas experiências anteriores, a resposta poderia ser sim. Naquela noite, Wendy viria jantar comigo e com Christy. Quando Wendy chegou, fiz de tudo para me manter calmo, inclusive limitando-me a apenas uma garrafa de cerveja durante o jantar. Christy saiu para assistir a um filme, dando a Wendy e a mim tempo para conversar a sós. Wendy, quero te mostrar algo, disse. Fomos até meu escritório em casa. Wendy sentou-se à minha mesa enquanto eu ligava o computador e iniciava o vídeo. Já volto, falei, saindo da sala e fechando a porta atrás de mim. Eu não queria ver aquelas cenas novamente. Voltei 10 minutos depois. O computador estava desligado, e Wendy estava curvada, cobrindo o rosto molhado de lágrimas com as mãos. Fui o primeiro a falar. Eu pensei que tínhamos um acordo. Wendy levantou o olhar para mim, e havia horror em seus olhos. Temos. E eu não o quebrei. Esses vídeos foram gravados há muito tempo, antes de começarmos a namorar, continuou Wendy. Você conhece minha história com a mãe de Christy. Por mais que eu queira acreditar em você, me sentiria o maior dos tolos se fosse enganado pela segunda vez. Há alguma forma de provar que esses vídeos são antigos? E quem é esse homem, afinal? Este é o Dr. James Andrews, respondeu Wendy.
E não, eu não sei como provar para você que esses vídeos são do ano passado. James e eu namoramos por quase 5 meses antes de eu descobrir que ele estava dormindo com pelo menos 2 outras enfermeiras. Eu, claro, não sabia que ele estava nos filmando. Essas filmagens foram feitas no quarto dele. Ele claramente escondeu a câmera de mim. Por que ele mandou isso para mim? Não entendo. James ficou descontente quando terminei com ele, explicou Wendy. Ele prometeu terminar com as outras se eu o perdoasse. Eu disse para ele ir para o inferno. No mês passado, ele veio até mim e perguntou se eu lhe daria outra chance. Eu recusei. Disse que tinha encontrado um homem de verdade, alguém que entende o que são amor e lealdade. Ele não disse nada, e achei que tinha entendido. Nesse momento, Christy bateu na porta e entrou no quarto. Eu estava confuso de novo. Christy estava começando a esquecer Denise, e já aceitava Wendy em nossas vidas. Como eu podia ser tão estúpido? Eu estava sentado na cadeira quando Christy subiu no meu colo, e, inocentemente, pediu a Wendy que contasse uma história para dormir ou cantasse uma música. Wendy segurou as lágrimas o suficiente para dizer a Christy que precisava sair imediatamente. Christy não viu os olhos de Wendy se encherem de lágrimas, antes de começarem a cair novamente. Wendy gritou um rápido adeus, antes de ouvirmos a porta da frente se fechar. Eu fiquei ali pensando no que deveria fazer. Não fazia a menor ideia. Como Wendy poderia me provar que esses vídeos foram feitos no ano passado? Eu poderia confiar nela? E, por fim, como diabos eu iria parar de ver a mulher que eu amo com outro homem? Mesmo que os vídeos fossem antigos, os poucos minutos que eu a vi com ele seriam difíceis de esquecer. Eu disse a Christy para escovar os dentes, e prometi que a colocaria na cama. Christy pode ter apenas 8 anos, mas ela não era ignorante. Pai, por que a Wendy estava tão triste quando saiu? Eu estava pronto para a pergunta dela. Nunca menti para minha menina, mas isso não significava que ela precisasse saber de todos os detalhes. Wendy recebeu uma notícia ruim sobre alguém com quem ela trabalha no hospital, e isso deixou realmente chateada. Talvez saibamos mais em breve. Eu espero que ela esteja bem. Pai, eu gosto dela. Eu também gosto dela. Vamos torcer para que tudo fique bem. Coloquei minha filha na cama, e antes de ir para a cozinha e me servir de um bom bourbon, refleti sobre tudo. Os 2 dias seguintes provavelmente foram os mais longos da minha vida. Nada vinha à minha mente para aliviar minha ansiedade. Na noite de sexta-feira, o telefone tocou. Jor, posso ir aí hoje à noite? Eu pensei que você estivesse trabalhando hoje à noite. Eu tirei a noite de folga. Preciso resolver isso e não quero esperar. Você está livre hoje à noite? Sim, claro. Jantou. Não, mas não se preocupe com isso. Só preciso conversar com você. Meu coração estava acelerado. Vem agora. Wendy estava em casa em menos de 10 minutos. Eu não dei nem mesmo a chance de ela tocar a campainha. Assim que eu vi o carro dela na garagem, abri a porta da frente. Assim que Wendy entrou na casa, Christy correu para os braços dela. Wendy, você voltou. Wendy me olhou, seu olhar questionando. Havia algo mais no cumprimento de Christy. Eu tinha contado a Christy que era o fim entre nós? Neguei com a cabeça para a pergunta silenciosa de Wendy. Christy ficou preocupada quando você saiu tão de repente da última vez. Eu disse a ela que você tinha ouvido uma notícia ruim sobre um colega de trabalho. Ela sentiu sua falta nos últimos 2 dias. Wendy parecia aliviada. Christy, posso falar com seu pai por alguns minutos sobre coisas de adultos? Eu vou até você assim que terminarmos. Prometo. Christy não gostou de ser dispensada, mas obedeceu. Assim que ela saiu, Wendy foi em direção ao escritório e fechou a porta. Eu a segui. A única maneira de eu descobrir como te provar que não te traí é se você ouvir isso diretamente da boca de James, disse. Eu o confrontei no hospital essa manhã. Aquele idiota não pensou nisso sequer um pouco. Eu gravei a conversa, e ele não sabia que uma das enfermeiras principais estava na sala quando eu o confrontei. Eu quero que você ouça isso. Wendy tirou o gravador e apertou o play. James, Jor me mostrou aqueles filmes que você mandou para ele. Por que você mandou para ele? Ah, droga, sério. Eu estava esperando que esse cara ficasse bravo e simplesmente terminasse com você. Eu pensei que algum banqueiro imbecil perderia a paciência e nunca mais falaria com você. Eu estava na estação de enfermagem quando você disse ao Glenn que tinha um cara com problemas de confiança, porque a primeira esposa dele o traiu. Então eu mandei esses vídeos achando que, se você fosse largada, você e eu poderíamos voltar. Como eu saberia que seu namorado seria inteligente o suficiente para perguntar sobre isso, ao invés de simplesmente te largar? Seu estúpido. Você achou que eu ia correr para você depois disso? Valeu a pena tentar. Você não deveria saber sobre os vídeos nem que fui eu quem os mandei para ele. 9 em cada 10 caras simplesmente te largariam sem perguntar o seu lado. Glenda, você anotou tudo? Sim, eu escrevi. Você armou para mim? Você não tem ideia. Wendy desligou o gravador e me olhou. Agora, Jor. Eu a abracei fortemente, tentando não machucá-la. Temos muito que discutir, mas primeiro, o que você vai fazer sobre esse médico? Bem, esse é um problema, Wendy disse. Se eu contar para a administração sobre isso, provavelmente muitas pessoas vão assistir a esses filmes. Eu não estou feliz com essa perspectiva. Você entende? Eu entendi a relutância dela, mas ela precisava saber que eu a apoiava completamente, e que havia questões mais importantes em jogo. Esse é o verdadeiro problema, não é? Continuei.
Toda vez que um desses pervertidos faz algo com uma mulher, a vítima acaba se tornando vítima novamente, quando ela faz uma denúncia. O sistema vira tudo contra a mulher. A vida dela vira um assunto público. O advogado do acusado tem o direito de defender o cliente, e como resultado, a vítima é transformada em criminosa. E isso é se o caso chegar até o tribunal. Muitas vezes, se o homem é rico, influente ou tem algum talento especial na sociedade, seus colegas ou chefes estão prontos para perdoá-lo por causa desse talento, seja ele um CEO, um herói do esporte, médico, padre ou pastor. Mas aqui está a pergunta para você. Se você deixar o Dr. Andrews escapar, eu garanto que, em 1 ou 2 anos, talvez menos, ele estará fazendo a mesma coisa novamente com outra enfermeira ou paciente. Wendy ouviu tudo com atenção, e eu percebi que ela precisava de mais tempo para pensar em tudo. Nós dois sabíamos que denunciar a administração poderia acabar com a carreira dela no hospital. Eles iriam tentar jogar toda a culpa em cima de mim. O Dr. Andrews era muito popular no hospital. Quase todo mundo iria achar que eu fui sortuda por estar na cama dele, e não iam se importar com o fato de ele ter filmado isso. Ok, você não precisa tomar uma decisão hoje, eu disse. Temos uma menininha esperando a gente terminar nossa conversa de adultos. Hoje à noite, vamos levá-la ao Baskin Robbins para tomar sorvete. Temos o fim de semana à frente, e muito o que discutir. Os 3 fomos tomar sorvete, o que deixou Christy radiante. Eu admito, foi maravilhoso estar juntos novamente. Wendy passou a noite, mas não tivemos intimidade naquela noite. Eu podia ver que Wendy estava desapontada, mas precisávamos conversar sobre tudo antes de seguir em frente. Na manhã seguinte, Wendy não perdeu tempo. Depois do café da manhã, sentamos com café no meu quintal. Jor, você está tendo dificuldades depois de assistir a esses vídeos, né? Sim, eu disse. Eu sabia que você teve homens antes de mim, mas eu não precisava ver você com eles. Isso fez tudo parecer muito real. Eu entendo isso, Jor, mas quero que você perceba algo. Eu tive intimidade com uma dúzia de homens antes de te conhecer, mas nunca fiz amor com nenhum deles. Você foi o primeiro homem a quem eu entreguei meu coração e minha alma. Por outro lado, você deu seu coração e sua alma a 2 mulheres antes de mim. Uma você se casou e a outra. Bem, pense nisso do meu ponto de vista, do ponto de vista de uma mulher. Você acha que foi mais fácil para mim lidar com esse fato? Wendy fez um ótimo argumento. Eu não sabia como responder à pergunta dela. E pense nisso, Jor. Ela continuou. Eu vi essas 2 mulheres. Ambas têm seios maiores, muito maiores do que os meus, disse Wendy com um sorriso tímido, tentando amenizar o clima. Eu não sou um idiota, eu disse. Você é perfeita. Ela me beijou de volta. Eu falo sério sobre o nosso relacionamento, Jor, mas tenho algumas condições antes de seguirmos em frente. Oh, não, eu pensei. Primeiro de tudo, queremos ter filhos. Eu quero pelo menos 2, talvez 3. Você consegue lidar com 3 ou 4 crianças correndo pela casa? Eu adoraria, eu disse, mas você ainda vai amar a Christy como uma filha, mesmo depois de ter filhos seus? Eu já amo a Christy e isso não vai mudar. Vou dar a ela todo o amor que eu puder, e não vou tentar tomar o lugar de Jane no coração dela. Eu entendo. Qual é a próxima condição? A segunda condição é que você deve parar de correr. Não aguento mais quando você vai para a pista. Você pode fazer isso por mim? Droga. Pensei. Wendy estava pedindo demais. A Honda tinha acabado de lançar a NT 650 Hawk, e eu já estava pensando em comprar uma. Era uma linda café racer, completamente despojada, quase sem nada. O problema é que eu já estava pensando em largar as corridas. Os caras mais jovens estavam começando a me ultrapassar, e eu tinha que me esforçar demais para acompanhá-los. No ano passado, caí 2 vezes, não me machuquei seriamente, mas mesmo assim. Posso ficar com a Harley? Eu perguntei, sabendo que esse seria um momento difícil para Wendy. Na comunidade médica, nós motociclistas éramos chamados de futuros doadores. Se você prometer ser cuidadoso, ela disse, percebendo que essa era a chance que eu estava esperando. Ok, vou parar de correr. Fico com a Cruiser e você promete andar na garupa comigo de vez em quando. Wendy me surpreendeu novamente. Você me compra um capacete e todo o equipamento, e eu vou com você. Mas lembre-se, você prometeu ser cuidadoso. Ótimo. Eu quase gritei. Qual é a próxima condição? A última condição, disse ela, é que você prometeu me amar pelo resto da sua vida, para que a gente envelheça juntos. Não estou pedindo para você ser fiel, porque sei que você será fiel enquanto estivermos juntos. Eu prometo mesmo. Combinado. Vamos selar isso com um aperto de mão? Você está louca? Vamos selar isso com um beijo. Wendy pulou no meu colo, me abraçou e me deu um beijo. Wendy, você acabou de me pedir em casamento? Sim, Sr. Douglas. Pedi. E, caso você não tenha notado, você aceitou. Vou falar com a Christy mais tarde hoje. Tenho certeza de que ela vai adorar. Mas acho que ela e eu precisamos conversar sobre isso sozinhos. E você e eu precisamos terminar nossa conversa sobre o que fazer com o Dr. Andrews. A menção de Andrews fez Wendy franzir a testa. Percebi que precisávamos voltar a falar sobre os assuntos mais felizes daquela manhã. Escuta, já que você me pediu em casamento, eu vou ganhar um anel? Wendy me deu um tapa no peito. Não, idiota. Eu já escolhi o anel. Você vai comprá-lo para mim na Bembridge. Eu vou te mostrar amanhã. 1 hora depois,
Wendy saiu para pegar algumas coisas no apartamento dela. Eu aproveitei para conversar com Christie. Como esperado, ela ficou encantada. Até sugeri que ela poderia ganhar um irmão ou irmã, e ela ficou ainda mais animada com a possibilidade. Na noite de sábado, Wendy e eu discutimos o difícil assunto do médico. Ela concordou comigo que não poderia simplesmente ignorar aquilo. Juntos, elaboramos um plano. No domingo, nós três fomos às compras. Christie estava pedindo para furar as orelhas há um bom tempo, e essa foi a oportunidade perfeita para realizar o desejo dela. Wendy me mostrou o anel que ela gostou. Era um lindo solitário de meio quilate. Era o estilo da Wendy escolher algo discreto. Eu pedi para Wendy e Christie escolherem brincos para Christie, enquanto eu conversava com o vendedor. Disse a ele para substituir o diamante de meio quilate por um de 1 quilate, que estava ali perto. Ele sorriu e sussurrou: ela vai adorar. Vai estar pronto amanhã à tarde. Christie furou as orelhas, e recebeu lindos brincos de safira. Wendy ficou encantada com o anel quando eu lhe dei, na noite de segunda-feira. Ela olhou para ele por um tempo, antes de perceber que o diamante era maior do que o que ela tinha escolhido. Fui recompensado com abraços, beijos e lágrimas. No fim de semana seguinte, nos casamos diante de um juiz de paz. Wendy fez uma denúncia contra o Dr. Andrews no Departamento de Recursos Humanos. Eles hesitaram, mas, no final, o demitiram. O ponto de virada aconteceu quando outra enfermeira foi a público com um incidente de assédio que sofreu depois de rejeitar as investidas dele. Ela fez uma queixa ao RH, mas a denúncia foi ignorada. Quando a queixa de Wendy se tornou pública, outra enfermeira também divulgou a sua queixa anterior. Nem o diretor de RH, nem o Dr. Andrews conseguiram suportar o escândalo que se seguiu. Wendy processou o Dr. Andrews por filmar e distribuir filmes de forma clandestina. A repercussão aumentou quando souberam que Andrews havia enviado cópias para mim, tentando destruir nosso relacionamento. Quando o júri se retirou para deliberar, o advogado de Andrews ofereceu a Wendy $200 mil se ela assinasse um acordo de confidencialidade. Wendy e seu advogado discutiram a proposta. O valor era bom, mas, no fim, ela decidiu arriscar e deixar o júri decidir. Além disso, garantiu que as filmagens de Andrews se tornariam de conhecimento público. Felizmente, o júri deu um veredito favorável, e Wendy foi premiada com $113 mil. Esse dinheiro foi muito útil, porque, quando o julgamento terminou, Wendy já não trabalhava mais no hospital. Seus receios iniciais haviam se confirmado. Para cada pessoa que aprovava seu desejo de se levantar contra o assédio, havia 2 que estavam descontentes com a perda de um cirurgião valioso, e acreditavam que a enfermeira deveria engolir a situação ou pedir demissão se não gostasse. Quando esses advogados convenceram o hospital de que seria melhor para todos se eles seguissem caminhos separados, o hospital concordou, escreveram um cheque e disseram adeus. Quando o julgamento terminou, Wendy estava com 4 meses de gravidez. 5 meses depois, recebemos William Douglas Roman III no mundo. E não, ele não recebeu o apelido de Trey, porque não havia Bill em casa. Nosso filho recebeu o apelido do avô. 18 meses depois que William nasceu, Wendy deu à luz as gêmeas, Lizzie e Emma, nomeadas em homenagem às nossas mães. Wendy e eu decidimos que a família estava completa. Agora, a pergunta era, qual dos 2 de nós seria esterilizado? Decidimos fazer o mais justo. Jogamos uma moeda. Cara, eu faço. Coroa, Wendy faz a laqueadura. Um único lançamento. Coroa. Eu só avisei a derrota de Wendy nesse argumento mostrando-lhe os bilhetes. 2 bilhetes de primeira classe, ida e volta, para Street Martin. Um mês depois de as gêmeas estarem programadas para ser desmamadas, as babás já estavam a bordo. A babá de Christie, a senhora Hansen, ainda nos ajudava com William e as gêmeas. Christie já tinha 13 anos, e era uma irmã mais velha muito responsável. Os pais de Wendy e os meus concordaram em viajar para nos ajudar com Christie e com a senhora Hansen, cada um ficando uma semana. Eu garanti que 2 semanas estivessem cobertas. Alugamos um condomínio na Praia de Ouro. A maior parte da praia era topless, e a ponta era completamente naturista. Embora Wendy e eu já tivéssemos ido a essas famosas praias sem nada antes de William nascer, nunca havíamos visitado uma praia assim. Era a nossa primeira vez. Wendy sabia sobre as praias topless no Caribe, mas a praia topless foi uma surpresa que eu preparei para ela. Quando Wendy olhou os bilhetes, não pude deixar de fazer uma piada. Provavelmente, você não vê a hora de chegar a essas praias topless para poder liberar esses bebês e exibi-los para todo mundo. Os seios de Wendy passaram do tamanho A para o B, depois de ter 3 filhos. Ainda eram 1 ou 2 tamanhos menores do que os de Jane e Denise, mas como eu disse antes, eram perfeitos, especialmente em seu corpo esguio. Você é um pervertido, disse ela. O que eu faço com você? Me abrace se tiver algum juízo. Lembre-se de quando eu disse que a minha sorte havia mudado? Pois é verdade, porque ela realmente me deixou. Wendy se tornou minha melhor amiga. Ela me dizia quando eu estava errado, me apoiava quando eu estava certo, e ficava ao meu lado não importava o que acontecesse. Tivemos desacordos, mas nunca fomos dormir sem discutir pelo menos um pouco. O maior debate que tivemos foi se Wendy voltaria a trabalhar depois que as gêmeas começassem a escola. A senhora Hansen ainda estava conosco, e Wendy sentia falta de sua carreira. Finalmente, encontramos um meio termo quando Wendy arrumou um emprego de meio período, trabalhando 4 dias por semana, e estava em casa até às 3. Adorávamos viajar, e alguns dos nossos melhores momentos foram levando os filhos para os parques nacionais. Acampamos por todo o oeste, Zion,
Arches, Yellowstone, Crater Lake. Você nomeia. Nós estivemos lá. Claro, tivemos que encaixar tudo isso nas agendas de todos os eventos esportivos. Foi um pesadelo infernal, mas um trabalho de amor. Meus 4 filhos cresceram saudáveis, exceto por algumas fraturas ou contusões ocasionais relacionadas a esportes, e se ajustaram bem à vida. De alguma forma, evitamos problemas sérios. Temos amigos que consideramos pais maravilhosos e cheios de amor, mas cujos filhos cresceram viciados em substâncias, sem teto ou sobrecarregados financeiramente. Um dos nossos amigos perdeu seu filho mais novo por overdose, e pelo menos 3 famílias que conhecemos ainda têm filhos na casa dos 20 e 30 anos morando com eles. Wendy e eu também passamos por momentos de ansiedade. Nosso filho William tentou fumar no ensino médio. Descobrimos a tempo e tivemos uma conversa com ele. No começo, ele usou os mesmos velhos argumentos. Você bebe? Qual a diferença? Nossa resposta calma foi: quando foi a última vez que viu um de nós bebendo antes do trabalho e afetando nossa capacidade de cumprir nossas obrigações? O segundo argumento: nós somos adultos e não quebramos a lei. Acredito que nossa abordagem, sem exageros e buscando um meio termo com William, produziu os resultados certos. Suas notas melhoraram, e ele se formou no ensino médio e na faculdade sem problemas. Outro momento intenso aconteceu apenas 2 anos depois, quando Lizzie, uma das nossas gêmeas, voltou do acampamento de basquete de verão e nos contou que havia se apaixonado por um dos treinadores, um estudante universitário de 23 anos. Descobrimos que ele não fez nada para incentivar a paixão dela, mas os próximos meses foram marcados pela ansiedade para todos nós. Felizmente, o problema se resolveu sem que nenhuma lei fosse quebrada, sem mágoas duradouras e de uma maneira muito satisfatória. 5 anos após o dia em que Lizzie nos contou a notícia, eu a acompanhei até o altar, onde ela se tornou Senhora Marcus Price. A história de amor deles merece uma história à parte, e suas 2 filhas pequenas são as mesmas netinhas que estão sentadas na sala de espera no começo desta história. Agora, vamos às más notícias. Vamos voltar ao que aconteceu pouco antes do início desta história. Wendy e eu recentemente fizemos uma viagem dos nossos sonhos para a Itália. Alugamos uma Ducati em Florença, e viajamos por 14 dias pela Toscana e pela costa do Adriático. Assistimos Valentino Rossi derrotar Jorge Lorenzo na corrida de MotoGP em San Marino. Wendy só tinha me visto correr, e ficou impressionado ao ver esses profissionais alcançando velocidades acima de 170 milhas por hora. Foi uma viagem maravilhosa, com comida e vinho incríveis, pessoas maravilhosas e uma companhia excelente. Logo após voltarmos dessa viagem incrível, comecei a ter dores de cabeça, mas atribuí isso a problemas nos seios nasais. Wendy finalmente me convenceu a ir a um especialista em otorrinolaringologia, que disse que não era problema nos seios nasais. Mais exames, mais médicos, até que uma tomografia descobriu um tumor no meu cérebro. Infelizmente, devido à minha alta tolerância à dor, o tumor já estava crescendo há bastante tempo. A operação foi arriscada, e a recuperação completa, ainda mais. Você já sabe que acordei depois da cirurgia. Agora, tenho que fazer terapia e torcer para que, com sorte, eu consiga passar mais 5 anos com Wendy e minha família. 10 anos depois, estou nas arquibancadas, assistindo Matthew se formar na Gonzaga Prep. Nunca pensei que veria esse dia. Completei 70 anos na semana passada, e decidimos comemorar os 2 eventos combinandos com uma reunião de família. Christy vem de Colorado Springs, onde trabalha para a USA Voleibol. Christy trouxe Casey, seu namorado, com ela. Todos estamos esperando que nossa filha mais velha tenha encontrado a pessoa certa, mas estamos mantendo a boca fechada. É o nosso ponto de vista sobre a vida que deseja isso para ela. Ela está feliz vivendo uma vida livre e despreocupada, e afirma que os atletas que treina são seus filhos. William e sua esposa ainda moram na área de Spokane. Emma, seu marido e 2 filhos moram perto, em Sandpoint. Graças a Deus, porque Lizzie, Marcus, suas 2 filhas e o filho de 5 anos se mudaram para Miami, quando Marcus recebeu uma oferta para se tornar assistente técnico do Miami Heat. Pelo menos isso nos dá uma desculpa, para passar algumas semanas no calor do sol da Flórida todo inverno. Então, toda a família estava junta pela primeira vez desde o Natal, 18 meses atrás. Tivemos que alugar uma casa grande pelo Airbnb por uma semana, porque depois que o último filho deixou o ninho, Wendy e eu reduzimos para uma pequena cabana de 2 cômodos ao norte da cidade, nas montanhas. Para filhos, 3 genros e noras, 6 netos e um amigo. Que prazer é ter toda a família por perto, mas que alívio é quando eles vão embora. Depois de uma semana, eu estava exausto. Atualização escrita por Wendy Douglas. Eu encontrei o diário de Jor em um velho caderno do Caicel, que ele tinha na mesa de cabeceira. Não sei se ele queria que suas memórias fossem publicadas, mas decidi que sim. Menos de 2 meses depois que Matthew se formou no ensino médio, o tumor voltou com toda a força. O médico dele disse que a cirurgia não era possível, e que a terapia não funcionaria, era uma questão de lidar com a dor. Jor passou um mês visitando seus filhos e netos, e depois voltou para casa para encontrar seu fim. Naquela última noite, eu acordei, estava sentada em uma cadeira lendo um livro quando ouvi se mover. Ele abriu os olhos, e sorriu para mim. Oh, meu Deus, Wendy, foi uma viagem maravilhosa, ele disse, e depois fechou os olhos, e adormeceu novamente. Eu beijei sua testa. Esta foi a última hora da vida de Jor. Jor nunca conseguiu aceitar a morte trágica daquele homem, o CEO que morreu de repente, enquanto caminhava pela rua em Chicago. Jor disse que se sentia sortudo por ter tido a chance de colocar suas coisas em ordem,
e se despedir de seus entes queridos. Esse canalha teve a audácia de me dizer para encontrar outro homem depois que ele partisse. Ele disse que eu era jovem demais para passar minha vida sozinha, que eu era bonita, generosa, e que era meu dever fazer outro homem tão feliz quanto fiz ele. Você pode acreditar? Ele ficou bravo quando eu disse para ele esquecer isso. Bem, Jor não está mais conosco fisicamente, mas tudo o que preciso fazer é olhar para nossos filhos e netos, para entender que ele ainda está conosco, e como sou sortuda por ter o encontrado parado naquele balanço empurrando sua filha há 38 anos atrás. E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Se você gosta de assistir a séries e filmes do momento, e não quer pagar caro para ter acesso a tudo isso, eu tenho uma indicação de uma plataforma que vai te ajudar a economizar e a se divertir, por um preço justo. Fala pessoal, tudo bem? Essa aqui é a Cineflix por dentro, tá? Vou estar mostrando um pouco dela pra vocês. Clicando aqui em séries, a gente pode ver aqui mais de 5.000 séries. A gente tem todas as séries de todas as plataformas do momento. Netflix, Globoplay, HBO, Amazon Prime, Disney+. Voltando aqui, filmes. A gente possui mais de 22 mil filmes. A gente tem todos os lançamentos do cinema. Sempre que tem um lançamento no cinema, cerca de 4 ou 5 dias depois já é atualizada a plataforma e o filme já entra aqui pra você assistir em Full HD, tá bom? Vindo aqui em TV ao vivo, a gente tem mais de 1.100 canais, tá? Abertos e fechados. A gente pode dar uma olhada aqui, ó, Big Brother Brasil 24, a gente tem todas as câmeras. SBT, Band, religiosos, 4K, Telecine. Então quando você adquirir, vai ser isso aqui que você vai receber. É uma plataforma bem fluida. A gente possui filmes em 4K, séries em 4K, séries HD. Então todo tipo de conteúdo você vai encontrar aqui, tá bom? Obrigado. Se tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.